Falar em público é o maior medo do ser humano. Meu nome é Leonardo Parreira e hoje a gente vai falar sobre medo de falar em público. Durante muito tempo, essa informação foi muito divulgada em diversos jornais, revistas, na televisão, em muitos cursos, de que o maior medo do ser humano é falar em público. Isso tudo baseado num estudo lá dos anos 70, muito mal feito, que já foi refutado por vários outros autores. Então será que o maior medo do ser humano é realmente falar em público? Mais ou menos. Alguns estudos já foram feitos mostrando que dentro de alguns grupos, esse medo realmente é muito grande. Um estudo de 2019, por exemplo, entrevistou 1.124 estudantes universitários e viu que 58% relatava que o maior medo realmente era falar em público. Mas muitos autores relatam que se você for para um outro grupo de pessoas, talvez esse medo não exista, como, por exemplo, para trabalhadores da área rural. Então, esse medo ele existe, mas ele não é o maior medo do ser humano. Mas como aqui a gente vai estar falando com pessoas que provavelmente vão ter que se apresentar em público, esse medo ele realmente existe. E isso é muito estudado na área científica, como o medo de falar em público, como a ansiedade de falar em público. Então, alguns autores colocaram num quadro algumas informações para saber se você tem realmente essa ansiedade de falar em público ou não. Então a gente vai colocar aqui na tela algumas dessas informações e vocês aí que estão assistindo esse vídeo vão ver quantas dessas informações aqui vocês se identificam. Seja alteração na voz, na expressão facial, na expressão corporal, nos gestos. Quanto disso tudo que a gente vai colocar aqui na tela vocês se identificam para a gente saber o quão ansioso você é. Então, alterações na voz. Você fica com a voz trêmula, muito suave, monótona, muito rápida, não enfática. Você tem alguma dessas alterações na voz? Alterações de fluência, como por exemplo, gagueira, pausas estranhas, buscas por palavras, bloqueios de fala. Tem também o ruído vocal, que é o famoso você também faz isso? Em questão de boca e garganta, respirar pesadamente, limpar a garganta com frequência, engolir repetidamente. Expressão facial, sem contato visual, olhos revirados, os músculos faciais tensos, caretas, contrações musculares. Existem algumas regras, como por exemplo a regra dos 3 segundos. Você tem que manter o contato visual com o seu público por pelo menos 3 segundos, não passando de 6 segundos, senão já fica estranho. Nunca olhar para um ponto vazio. Muita gente acredita que olhar para um ponto vazio é a melhor coisa que tem. Isso, além de ser ruim para você não manter o contato visual com o público, as pessoas podem achar que você está vendo espírito, por exemplo. Você está olhando para um lugar que não tem ninguém, você está falando com quem? Então mantenha o contato visual com o seu público. Alterações nos braços e nas mãos. Braços muito rígidos, muito tensos, inquietos, agitando as mãos. Falar segurando uma caneta. Não fale segurando uma caneta. Principalmente se for aquela caneta onde você fica pressionando atrás. Isso vai ser um tique nervoso. Todo mundo vai ficar prestando atenção no que você está fazendo com a caneta e não no que você está dizendo. Existe um vídeo famoso na internet, rolou por várias redes sociais agora nos últimos meses, sobre a eleição americana, que tinha um jornalista e ele estava segurando uma caneta. E esse vídeo rolou muito, mas não pelo assunto, mas por quanto ele ficava tirando a tampa, colocando a tampa na caneta, ele mexia aquela caneta. O Datena faz muito isso. Então, evitem ficar segurando a caneta. Gesticulem. Lembrando que esse gesto, na hora da fala, ele tem que estar de acordo com o assunto. Você não pode dizer, por exemplo, que eu vou dar 3 dicas importantes. Eu vou dar 3 dicas. Então, os gestos sempre de acordo com a fala. E só para a gente terminar também, alterações de movimentos do corpo. Como, por exemplo, balançar, andar, arrastar o pé. Geralmente as pessoas, quando ficam muito nervosas, elas têm o costume de arrastar o pé e isso também faz barulho. Então acaba sendo também um ruído sonoro durante a sua apresentação. Então, se você tem muitos desses sintomas que apareceram aqui na tela, que foram propostos por alguns pesquisadores, aliás, essas pesquisas vão estar aqui na descrição do vídeo para vocês lerem na íntegra, você pode sofrer de ansiedade por falar em público. Essas siglas, elas variam de acordo com os países. Então, em inglês, a gente tem o PSA, o Public Speaking Anxiety. Aqui no Brasil, a gente tem o TAS, o Transtorno da Ansiedade Social. Como que a gente pode medir esse TAS, esse transtorno da ansiedade social?
Isso vocês vão ver no próximo vídeo, onde a gente vai passar algumas perguntas através de uma ferramenta que mede a ansiedade por falar em público. A gente se vê no próximo vídeo. Tá certo meu inglês?